Dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Fala, seus diagramados, não tenho nada contra evangélicos, nem a favor, muito pelo contrário. Tenho até amigos que são, não porque eu não tenho amigos, na verdade tenho parentes que são. Apesar disso fazer muita gente se calar sobre o assunto, pra mim não impede que eu critique esse movimento religioso e político. Até porque não tenho a menor responsabilidade sobre o que gente que carrega o mesmo sobrenome faz na própria vida. Nos últimos dias, um debate sobre religião tomou conta do país por causa da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Classificado como terrivelmente evangélico pelo presidente Bolsonaro, ele já foi o advogado-geral da União e ministro da Justiça, além, claro, de atuar como pastor presbiteriano nas horas vagas. Sua indicação foi contestada por meses. Acreditava-se que ele era incapaz tecnicamente para o cargo e só teria recebido a indicação por ser evangélico. Se fosse só o despreparo técnico, seria muito mais fácil aceitar o nome de André, que não seria nem o primeiro e nem o único jurista a ter uma deficiência como essa no STF. Mas o perfil presbiteriano incomodou principalmente o judeu Davi Alcolumbre, presidente da CCJ no Senado e que segurou a sabatina do novo ministro por quase 150 dias. A ideia era conseguir maioria para barrar a indicação, porém ele foi derrotado nesse embate, que com certeza contou com votos de parlamentares que dizem ser de esquerda. Nós nunca saberemos porque a votação é secreta, embora não tenha provas, tenho convicções de que isso aconteceu. Além da aceitação de André, outra polêmica surgiu nas redes sociais após ele conseguir uma vaga por 26 anos no STF. A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, falou em línguas e ensaiou um tímido reteté no gabinete do senador goiano Luiz do Carmo, do MDB, onde eles se reuniram para aguardar o resultado da votação do Senado. Depois que o vídeo viralizou, parte da esquerda debochou da primeira-dama, que mandou um decanta lamarassuda xerivasa popular glossolalia das igrejas evangélicas brasileiras e também das americanas. Esse hábito surge através do sincretismo religioso presente nos dois países, já que lembram manifestações típicas de religiões afro e nos recordam também como lá e aqui houve um projeto de conversão em massa de pessoas que antes frequentavam terreiros. A glossolalia tem precedentes bíblicos, mas também pode ser explicada pela ótica da medicina. Ao mesmo tempo que significa a capacidade de falar línguas desconhecidas em um transe religioso, também pode ser considerado um distúrbio observado em certos doentes mentais que acreditam criar uma nova linguagem. No caso da Michelle, vocês decidem o que é. Eu apenas trouxe as explicações encontradas no dicionário sobre o tema. Mas logo após as críticas à primeira-dama, o assunto escalou para outras discussões que sempre surgem num tema como esse. Primeiro, vai aparecer alguém perguntando se você conhece o pastor Henrique Vieira, como se alguns poucos nobres e resistentes evangélicos de esquerda fossem suficientes para provar que a igreja é plural, o que não é. Mesmo que usemos o termo evangélico de forma genérica, politicamente não tem tanta diferença na postura de um neopentecostal ou presbiteriano, e o governo Bolsonaro prova isso. Segundo ponto é a acusação de que a esquerda não dialoga com os evangélicos, que é falso. Pelo menos a esquerda partidária dialogou bastante quando esteve no poder. Muito mais do que deveria, inclusive, já que nada me convence que indicar Crivella como ministro da Pesca e ter Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos seja justificável em governos de esquerda. Mas se isso não nos agrada ideologicamente, prova que diálogo teve sim. Inclusive, vale lembrar também que José Alencar, vice de Lula, costurou uma base de apoio evangélica para o então presidente, que em troca foi dependente da bancada da Bíblia e fortaleceu o grupo Record, de quem ele sempre foi próximo, até porque Alencar era do partido do Edir Macedo. Ou seja, nunca foi falta de diálogo. Talvez, se a acusação fosse de excesso, eu poderia concordar, porém, jamais o contrário. E o excesso de diálogo, na prática, representa que a esquerda deve abrir mão de suas bandeiras históricas, como fim da guerra às drogas, legalização do aborto e defesa das liberdades sexuais e identidade de gênero. Não é um diálogo que querem, mais uma rendição das esquerdas, que via de regra aceitam isso na mesa de negociações. E não é verdade que só as esquerdas enxergam a indicação dele como algo problemático. Alcolumbre está longe de ser de esquerda e João Amoedo um pouco mais longe ainda.
foi no Twitter do ex-presidente do Partido Novo, por exemplo, que também foi publicada uma crítica sobre a frase que André falou após a sabatina que garantiu a vaga para o STF. Um passo para um homem, um salto para os evangélicos. Dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Na visão de Amoedo, se o recém-aprovado ministro considera a entrada no STF um salto para os evangélicos, como cidadão, ele só pode considerá-la um retrocesso para o Estado laico e para os brasileiros. O que, infelizmente, eu devo concordar. O governo Bolsonaro é odioso por isso. Faz com que a gente eventualmente concorde com o João Amoedo. Nesse tipo de discussão também há o comportamento passivo-agressivo. Ok, esquerda alienada, mas caso vocês não saibam, há evangélicos de todos os tipos, não generalize. Ok, é verdade. Mas essa é uma queixa que você pode levar ao seu pastor, já que eu não sou relações públicas de igreja nenhuma. Se a igreja apoiou o Bolsonaro e vai apoiar de novo, logo ela pode ser considerada de extrema direita, sim, mesmo que você não seja. E aí eu recomendo até mesmo a mudar de templo, porque sem querer você está sendo usado como massa de manobra para fortalecer uma instituição que te odeia. E o ponto mais difícil de cravar é o seguinte: estamos diante de uma teocracia e nesse ponto devo confortar vocês, meus caros fiéis, não porque simplesmente os diferentes líderes e denominações evangélicas se odeiam. Se houvesse um consenso entre eles, vontade não faltaria para tanto. Isso não significa, por outro lado, que não haja tentativa de ser mais presente institucionalmente, mesmo que haja um teto nisso. Hoje, a bancada evangélica representa 1/5 da Câmara, não é pouco não. Na sociedade, os evangélicos são 30% da população e muitos deles encontraram na igreja uma forma de sociabilidade e politização que não foi oferecida pelas esquerdas nas periferias. Mas eu devo dizer que também não dá apenas para culpar as esquerdas sobre isso, porque houve um movimento missionário muito bem orquestrado com os Estados Unidos para a infiltração da teologia da prosperidade nos rincões do Brasil inteiro. Como a esquerda poderia lutar contra organizações com dinheiro infinito metendo gente nos recônditos para converter ribeirinhos, indígenas, quilombolas e gente paupérrima moradora de palafitas e periferias? A luta é desigual, sim, mas não podemos nos furtar de criticar não só a dominação de religiões reacionárias na política e nem de reavaliar como a esquerda errou nesse sentido, já que durante muito tempo também teve nas mãos as comunidades eclesiais de base e a teologia da libertação católica que ajudaram a fundar o PT há quase meio século e foram importantes nas lutas sindicais e pelo fim da ditadura. Porém, o panorama agora é outro. Aquele Brasil de católicos não praticantes que fazia churrasco ao som de Sandro Becker depois de ir à missa de batizado do sobrinho, mingou. Em troca, temos as viúvas do Pentateuco, que sonham com a sua versão própria do Velho Testamento por aqui, como bem observou André Canassiro, colunista da revista Ópera, que é adventista do sétimo dia. André que tá aí para provar que sim, tem evangélico de esquerda e gente boa, mas há uma diferença entre isso e aceitar passivamente o alastramento do poder das igrejas evangélicas dentro de todas as instituições, pois infelizmente nesses casos os ocupantes são sempre os piores possíveis. E também é diferente de negar que, apesar de terem feito parte de todos os governos brasileiros, só agora, de fato, os principais líderes evangélicos do nosso país se sentiram realmente representados por um presidente, o que diz muito sobre o que eles são em suas essências. E é isso, galera. Para quem gosta do nosso canal, temos nosso apoio, seja membro do Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter, sigam a gente lá. E para todos aqueles que ficaram com historinha de que não podemos criticar, não é bem assim, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.